Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Teus olhos revelam quem eu sou. E essa é a música de Josiane que tem o tema Teus olhos revelam que eu sou o pastor Marco Antônio e este é o programa Dormindo com Deus, que vai ao ar de segunda a sexta, das 10h30 até as 11h. Lembrando que neste momento que você vai dormir ou está se aprontando para dormir, nós temos um Deus que não dorme, mas cuida de nós em cada momento, em cada situação. E é sempre muito bom contarmos com o Senhor. A paz do Senhor Jesus, Érica, a Maria Luísa, a irmã Raquel. É muito bom estar mais uma vez com vocês, em nome do Senhor Jesus. Mande um abraço ao Penli, meu amigo, meu irmão, camarada, em nome do Senhor Jesus. Dona Luzia, é bom mais uma vez. Dona Cacilda também sempre está nos ouvindo constantemente. Olha, hoje eu estou um pouco triste. Meu primo, que chama-se Marco Antônio de Almeida, o mesmo nome que o meu, ele partiu e está junto com o Senhor. Ele havia tido uma melhora, mas nessa noite, nessa madrugada, ele veio a falecer. Ele tem o mesmo nome que o meu e o pai dele tem o mesmo nome que o meu pai. Mas ele já não está conosco, está junto com o Senhor. Queremos expressar aqui o nosso sentimento a toda a família, que o Senhor possa confortar e consolar. Salmo 23 tem um trecho que eu gosto muito: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que o consolo do Senhor possa estar com a família lá em São Paulo, especificamente em Jandira. Eles moram em Jandira. Que o Senhor possa confortar toda a família. Queridos, eu ando incomodado e eu quero partilhar com vocês, porque eu estou precisando de ajuda da comunidade cristã. A gente tem visto muita necessidade. Agora, depois de um ano dessa pandemia, muitas mortes, muito choro, muita tristeza, mas o desemprego é presente e cada vez mais precisamos auxiliar pessoas. E nós estamos lançando um desafio à nossa igreja e eu quero contar com você fazendo parte. E o desafio é o seguinte: sempre ou todo mês temos algumas cestas básicas que nós ajudamos as pessoas, mas a necessidade é muito grande. E nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação. Você pode me ajudar nisso fazendo a divulgação, ou se você tem em casa 1 quilo de alimento, e nós estamos montando cestas básicas. O desafio é entregar o maior número possível. E eu ainda não quero fixar o número, mas eu quero chegar aqui e dizer, logo no mês que se inicia, nós entregamos tantas cestas. E precisamos de arroz, sal, feijão, açúcar, macarrão, sardinha, lata de sardinha, farinha de mandioca, farinha de trigo, pacote, óleo de soja, café moído, fubá. Esses são os itens de uma cesta econômica que nós estamos montando. Se você puder nos ajudar, e nós queremos assim fazê-lo. E você pode me ajudar de várias maneiras. Uma delas é você ajudar com alimentos. Outras, talvez, é com seu dinheiro. Você não quer sair de casa. Nós temos agora a chave Pix da igreja, que é um número que nós vamos passar para você, que é 19 983 490033. É a chave Pix da igreja. Se você quiser
fazer uma transferência, nós compramos e então nós fazemos a entrega. E você pode ter certeza que tudo que entra, o pastor curte, é rigoroso. Se é para tal assunto, é para tal assunto, e nós vamos assim fazê-lo. E nós temos esse desafio. Se você puder doar uma cesta básica, você pode entrar em contato conosco. Esse telefoninho aqui, que no fundo está tocando a música, tem um número que nós queremos disponibilizar a você. Ele é 983490033. É o mesmo do Pix, só que do Pix tem um 19 na frente, só que aqui, né, sem o 19. Você pode passar um zap para a gente, dizendo: pastor, olha, eu vou cooperar com açúcar, com macarrão, com lata de sardinha. Pastor, lata de sardinha, sim. Às vezes a pessoa tem tudo, mas não tem uma mistura. E nada mais gostoso que uma sardinha com cebola e tomate. Você já comeu uma sardinha enlatada com cebola e tomate? Delícia, gosto bastante. Nós estamos fazendo isso para alcançar e abençoar o maior número de pessoas possíveis. Gente, tem sido dificílimo a situação de algumas pessoas. Dificílimo, dificílimo. E nós queremos auxiliar. E você pode ajudar também, porque você é a igreja do Senhor Jesus. E de repente, você tem alguém próximo de você que está numa tremenda necessidade. Você quer ajudar essa pessoa, mas essa pessoa, você não tem condições de dar uma cesta para essa pessoa. Você então vai passar o nome para nós. Se você quiser ajudar com alguma coisa, ótimo. Se não, você passe o nome também nesse número de telefone que eu passei, 983490033, passa um zap e o nome da pessoa e quem é a pessoa, como nós podemos contactar, e então nós vamos contactar essa pessoa e nós vamos então levar a cesta. Então você pode ajudar doando, você pode ajudar. Quando você fala ajudar, é ajudar a pessoa que está próximo de você. Às vezes tem alguém muito próximo de você que está numa tremenda necessidade. E você pode ser ponte de bênção. Como? Você pode nos informar e nós queremos abençoar. Não está fechado só para o grupo que a gente tem, não. Nós queremos ampliar isso e sermos uma comunidade que abençoa as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Ou ainda, você pode nos ajudar, de que maneira? Olha, nos ajudando e entregar, então, essa cesta. Monta a cesta lá e você vai pegar no seu carro a cesta lá e vai entregar à pessoa X. Você não tem que entrar na casa por causa da pandemia, não é isso. Você pode até pedir para a pessoa: olha, levanta o porta-mala, pode retirar aqui sua cesta. Você pode ser a pessoa que vai abençoar desta maneira. O nosso país está em crise. Há uma dificuldade muito, mas muito grande. Minha vizinha aqui tem aí as pessoas que ajudam durante a semana, que ela tem 2 filhos, e uma das que passaram por aqui ligou implorando e dizendo: eu faço qualquer negócio desde que você me deixe trabalhar por um período, porque eu preciso colocar comida em casa. Então, essa situação. E eu quero conclamar a todos que me ouvem, você do YouTube no dia de amanhã, de fazer essa parceria conosco, em nome de Jesus, para auxiliarmos. Você pode auxiliar dessas maneiras. Você pode ajudar dando um dos itens da cesta básica, você pode ajudar com uma cesta básica, você pode ajudar indicando uma pessoa. Você talvez não tenha condições de dar uma cesta básica para essa pessoa, mas nós, ajuntando força, nós conseguimos abençoar pessoas. E olha, vamos trabalhar nisso. A gente tem recebido tanto do Senhor. Dáucia, junto com a esposa do pastor Lio, junto com quem mais tiver disposição, nós vamos estar trabalhando, armando essa cesta, claro, e talvez você pode nos ajudar de alguma maneira, mesmo à distância.
fazendo a comunicação, divulgando, passando um zap, conseguindo um alimento com alguém, com algum vizinho. E, gente, o brasileiro agora tem que se ajudar. E nós vamos fazer essa parte em nome do Senhor Jesus. E você pode entrar em contato com 983490033. Esse é o telefone da igreja. É um telefone que você pode passar o zap. Passe o zap mesmo, você falando ou digitando. E nós vamos, então, fazermos isso. Começamos agora. Até o dia 10, nós estaremos trabalhando para arrecadar, talvez já entregar algumas, mas até o dia 10 do mês que entra, nós queremos entregar as cestas. Depois do dia 10, passamos a trabalhar para o mês seguinte, e assim nós vamos auxiliando pessoas. E você pode nos ajudar dessas maneiras, tá bom? No final eu falo novamente, você que chegou depois, há muita necessidade. Campinas está se mobilizando e nós como igreja nós não podemos ficar aí parado olhando essa situação toda. Amém, irmãos? Vamos auxiliar e vamos ser ponte de bênção em nome de Jesus. Com você, desde ontem, nós estamos olhando para um trecho da Palavra de Deus e eu quero voltar nele porque ele é um texto que nós podemos explorar ainda um pouco mais. Deixa eu parar a música aqui do fundo. E é a restauração da orelha de Malco. Nós estamos vendo Lucas, capítulo de número 22, 49 a 51 e João 18, verso de número 10. E eu quero voltar um pouquinho, porque às vezes é tão rápido aqui nosso momento e não dá tempo da gente assim tirar lições. E não precisamos ter pressa. A cada dia vamos nos alimentando um pouco da palavra de Deus. Assim como você come diariamente, e às vezes, se você é igual eu, 3 ou 4 vezes por dia, nós vamos nos alimentando da palavra de Deus constantemente. Diz assim, verso de número 50, já do capítulo 22. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta, e tocando-lhe a orelha o curou. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita e o nome do servo era Malco. Esse último que eu li está em João capítulo 18, verso de número 10. Nós vamos aqui pegar um pouco da parte de ontem, um resumo da parte de ontem, para a gente aprender o texto, ou voltar nele, e depois tirarmos lições. Quem era o servo de um sumo sacerdote? Quem era? O texto diz que o homem aqui não era um soldado, mas tinha a função da guarda ali da sinagoga. Mas o texto diz que era o servo do sumo sacerdote, era aqueles que almejavam um dia ser sacerdote. O servo do sumo sacerdote, ele almejava um dia ser o sacerdote. Dedicava sua vida de 5 a 8 anos, uma média de 7 mais ou menos, sendo que o último ano ele era a parte final, ele já começava a assumir algumas situações em que o sacerdote não podia, era o servo do sumo sacerdote quem fazia. Ainda se dedicava ao trabalho no templo, em média 12 horas, colocando lenha no altar para o fogo não apagar. No fim do seu estágio, no último ano, então, ele vai assumindo, ele deixa de ser o aprendiz, ou deixa de ser o servo, para ser quase que o sacerdote. E um grande equívoco que muitos cometem é dizer que Pedro cortou a orelha do soldado. Na verdade, não foi do soldado, foi do servo do sumo sacerdote. A Bíblia não diz que Malco era um soldado, né? Mas
ele tinha essa função da guarda do templo, e o servo do Senhor tinha vários grupos, e um deles se tratava do comandante do templo. Olha, o sumo sacerdote tinha em geral 4 grupos de servos, 4 grupos, o sumo sacerdote. E os chamados de chefe dos sacerdotes, o comandante do templo, e ele é que designava aí as 24 sessões semanais que aconteciam ali no templo. E os 7 vigilantes do templo, por assim dizer, e os 3 tesoureiros. Portanto, tinha aí grupo específico. O servo do sumo sacerdote poderia, como eu disse, substituí-lo, né? E para preencher os requisitos, segundo a lei em Levítico, capítulo de número 21, verso 17, e capítulo 21, verso 21, diz assim: fala a Arão, dizendo: ninguém na tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Verso 21 agora do capítulo 21 de Levítico: nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer oferta queimada do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Não podia ser deformado em seu corpo ou ter algum defeito físico. Portanto, Malco era alguém com o seu físico muito bem arrumado, porque ele caminhava para ser um sacerdote. E esse sacerdote da época, nós encontramos que o sumo sacerdote era Caifás, e na época não era de maneira nenhuma escolhido por Deus. Na época, o sumo sacerdote era escolhido e indicado por Herodes, a fim de que o mesmo atendesse aos interesses de Roma, sempre que se tornasse necessário. Estou dizendo isso porque às vezes nós não temos assim um pouco da noção do que estava acontecendo nesse último milagre de Jesus, antes dele ir para a crucificação. Quando nós olhamos para a história de Malco, ele, ainda que estivesse a serviço da maldade do sacerdote, ele achava que estava cumprindo o certo. Ainda que a sua motivação naquele momento fosse a pior possível, que era pegar ou prender Jesus, ele achava que estava fazendo o certo. Ainda que o seu coração estivesse se corrompido, levando a aceitar esta baixa condição de executar aí missões reprováveis em nome do sumo sacerdote, ele estava assim fazendo. E aqui vem uma lição muito especial. Quantos de nós, na nossa ignorância ou na ânsia de querer fazer o certo, estávamos no caminho errado? Talvez o Senhor lhe tirou de um caminho completamente equivocado. Você estava pensando que estava fazendo certo, caminhando para aquilo que achava certo, achando que tinha aprovação de Deus naquilo que estava fazendo, mas aquilo, agora que você olha para trás, vê que não tem nada de Deus. Mas você achava que estava fazendo certo. Você achava que estava na direção certa. Muitos de nós, infelizmente, estávamos nessa condição. Malco, todavia, acreditava estar a serviço da obra de Deus. Ele era o servo do sumo sacerdote, estava ali estagiando, por assim dizer, e ele estava ali cercando a pessoa do Senhor Jesus, e de repente Pedro saca da espada e corta-lhe a orelha. E então vem o grande choque, porque agora ele, defeituoso, não poderia jamais atingir o seu sonho, aquilo que ele dedicou 7 anos da sua vida, ou 8 anos da sua vida para chegar ao ponto, jamais poderia chegar. É impressionante como as coisas acontecem na nossa vida. Ele havia dedicado
aí pelo menos um tempo para essa função, pensando que o seu sonho se tornaria realidade. E esse, envolvendo-se com pessoas erradas, agora está diante de uma situação em que Pedro corta-lhe a orelha direita. Pedro puxa a espada e ele corta a orelha de Malco. E Malco perde uma das partes mais importantes nos requisitos para realizar o seu sonho. E qual era? A orelha. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela faz questão de mencionar que era orelha direita. Nas leis cerimoniais estava expresso que todas as vezes que o sacrifício se iniciasse, era necessário que o sacerdote fosse ungido, e antes de se apresentar perante o altar. E as partes do corpo do sacerdote deviam ser ungidas. Que partes eram essas? Primeira, polegar da mão direita. Polegar da mão direita, indicando positividade do sacerdote em cumprir a lei. Ele iria cumprir a lei. Segundo, o polegar do pé direito. Estou levantando a perna aqui, mas você não consegue ver, e eu também não consigo levantar nessa altura. Os 18 já foi embora, não dá mais. Mas, polegar aí do pé direito, indicando que os pés desse sacerdote andariam apenas nos caminhos do Senhor. E a ponta da orelha direita era também ungida, o sangue aspergido ali, indicando que o sacerdote ouviria apenas a voz de Deus. Por isso, antes dele cumprir o ritual ou fazer aqui o que tinha que fazer, ele então passava por esse momento. Levítico 14:14 diz: e o sacerdote tomará da sangue da expiação, da culpa, e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se sobre o dedo do polegar da sua mão direita e no dedo do polegar do seu pé direito. Veja lá, Levíticos 14:14. Portanto, nós encontramos aqui que Pedro, então, saca desta espada e corta. Quem cortou? Pedro. Pedro, que andava com Jesus, mas ainda não havia se definido como aquele que recebeu o Senhor e tinha agora a sua vida completamente transformada. E o tema hoje desta mensagem é salvação sem transformação, sem nova forma de vida, simboliza somente religião. 2 pontos. Malco, religioso, mas ainda não teve um encontro com o Senhor. E ele teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada e recebeu o milagre quando a sua orelha direita foi cortada. Pedro ainda não havia sido transformado pelo poder de Deus. Andava com Jesus, viu os milagres de Jesus, orou junto com Jesus, comeu com Jesus, andou sobre as águas, Jesus o resgatou do fundo, mas ainda ele não tinha sido transformado. Ponto importante, você que me ouve, você já recebeu a transformação que só é capaz de ser realizada na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos convence. E a partir do momento que nós abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor Jesus, vem ser o meu Senhor, o meu Rei, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego a minha história ao Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu não quero ser mais eu, mas eu quero dizer igual a Paulo, quero dizer, é Cristo que vive em mim. Então começa a transformação. 2 homens que precisavam do toque. Um que já esteve andando com o Senhor Jesus durante muito tempo, 3 anos,
mas ainda não foi transformado. Ah, mas teve o momento da transformação. O momento da mudança. É impressionante quando Jesus, então, ele diz a Pedro naquela pescaria, antes de Jesus subir assunto ao céu de uma vez: Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas por 3 vezes. E logo em seguida, quando Jesus já não estava, depois de um momento de orar, Pedro e João, que estiveram recebendo o batismo com o Espírito Santo, vida transformada, iam para o templo para orar e falar com Deus. O paralítico estendeu a mão pedindo esmola. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Era um Pedro transformado. Não que arrancara a espada e cortara a orelha, mas agora alguém completamente transformado. Salvação sem transformação. Batismo sem transformação. Olha, frequência à igreja sem transformação, sem nova forma de vida, simboliza simplesmente religião. Você foi transformado pelo poder de Deus? As pessoas que estão à sua volta entendem, vê a sua transformação, sabe que você é nova criatura, é nova pessoa, que Jesus mudou a sua história, a sua vida, que Jesus transformou completamente a sua vida e que agora você vive de forma diferente. Malco tinha religião, Pedro tinha religião. Malco experimentou um milagre de Deus. Tenha certeza que aquilo transformou. E ele chegou ali para prender o homem que curou a sua orelha de uma forma milagrosa. Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais sentiu a mesma coisa. Olha, muitos têm religião, poucos têm transformação. E nessa noite, com essa passagem, eu quero desafiar você a ser transformado, não por mim, não pela Igreja do Nazareno, que nós não temos capacidade de transformar ninguém. Nós não temos a capacidade de transformar um viciado em álcool, um viciado em drogas, não temos capacidade de transformar um adúltero, não temos a capacidade de transformar um mentiroso, mas Jesus tem, e Jesus pode, e Jesus quer. E que nessa noite você possa receber a transformação. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Pedro tomou aquela atitude drástica. Ele ainda não havia sido tocado pelo Senhor. Mas quando foi tocado e transformado, andava com Jesus. Jesus o chamou para ser pescador de homem e não matador de homem. Ele não era um bom matador de homem porque atingiu a orelha. Se fosse bom, tinha cortado o pescoço. Mas Jesus havia chamado para pescador de homem. E nessa noite o Senhor também te chama, me chama. E o que o Senhor espera de nós é uma transformação. Abra a sua vida para o Senhor, para que Ele possa transformar a sua história. Mal voltou a sonhar em ser o sumo sacerdote. Agora, com a orelha restaurada. Não só com a orelha restaurada por causa da cura, mas bem verdade o fato que agora ele iria ouvir a voz de Deus. Por enquanto ele só ouviu a voz do sumo sacerdote, daquele que queria matar Jesus, que tramou, religioso, tramou a morte de Jesus. Malco agora tinha a orelha restaurada, não para ouvir o sumo sacerdote, mas para ouvir o Deus Todo-Poderoso. E que nessa noite, em nome de Jesus,
eu e você possamos ter nossa vida transformada pelo poder de Deus. Amém? Vamos orar, Pai. Que haja transformação. Ó Deus, tira toda a religiosidade da nossa vida. Ó Deus, do nosso coração. Que muito mais do que ser religioso, possamos ser transformados pelo poder de Deus. Ó Senhor, transforma aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Ó Deus, aqueles que muitas vezes têm ouvido a Tua palavra, ido à igreja, mas continuam mentindo, roubando, trapaceando, que continua fazendo as coisas erradas, reprovadas por Ti. Em nome de Jesus, transforma o coração, a alma e a mente para ser um servo poderoso e glorioso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho a certeza que Deus quer e pode transformar a tua vida. Abre o teu coração, muito mais do que religiosidade, que possamos, em nome de Jesus, ser transformados pelo Senhor. Você que chegou depois, logo no início eu falei que estamos incomodados. Há uma crise muito séria, que é não só a pandemia, mas uma crise de fome. E como igreja nós não podemos ficar apáticos, não podemos ficar simplesmente assistindo. Durante esses últimos 3 ou 4 anos, um dos nossos irmãos, o Valdir Menegon e a Rita, tem colaborado muito a cada mês com cestas básicas e nós temos ido distribuir. Você vai até ficar meio assim chocado talvez. Mas a minha última que eu fui distribuir, o cachorro me mordeu na barriga. Olha, distribuir cesta básica não é muito fácil não. Quando eu fui levar a cesta, porque a moça não podia, que estava grávida, ela me pediu para um menino de 11 anos, dizendo, segura o cachorro. Mas o cachorro entrou debaixo da caminhonete, debaixo do carro. Quando eu fui entregar a cesta, ele deu uma mordida na minha barriga, ainda que eu puxei a barriga. E olha, eu dei graças a Deus por não ser muito gordinho, porque ele cravou os dentes na minha barriga. Não estou louco, não peguei a doença do cachorro louco, e o cachorro está bem, e eu também, estou bem. Mas que nós possamos auxiliar pessoas. E eu preciso e conto com o seu trabalho. Qual o seu trabalho? Você pode nos ajudar divulgando, dizendo a Igreja Nazarena Benéria está fazendo um trabalho para arrecadação de alimento, para montar cestas básicas e uma cesta simples. Gostaria de montar a cesta de 27 itens, mas uma cesta básica simples, com um pacote de arroz de 5 quilos, sal, feijão, 2 kg de feijão carioca, 2 pacotes de açúcar, 2 pacotes de macarrão, uma lata de sardinha, uma farinha de mandioca, uma farinha de trigo, óleo de soja, e 1 ou 2, conforme nós conseguirmos, café moído e fubá. Se você puder nos ajudar com algum desses itens, por favor, envie à igreja, fale conosco, ou você pode enviar uma oferta para a gente comprar essas coisas e nós vamos assim fazer. Ou você pode me ajudar de uma outra forma. Como? Você conhece alguém que precisa e nós precisamos contar com a igreja. Gente, eu não quero fechar num grupo pequeno. Eu quero, junto com você, ser igreja do Senhor Jesus agora e dividir o pão. E como é que nós dividimos o pão? Você talvez tenha alguém que você conhece que está passando necessidade. E essa pessoa precisa de um auxílio. Você talvez é um daqueles que vai dar uma lata de óleo. Mas, querido, nós queremos fazer um batalhão de pessoas que faça o restante. E então, essa pessoa que você conhece não vai receber somente uma lata de óleo, aquilo que você pode dar, mas receberá uma cesta. Você pode acompanhar, você pode ser até aquele que diz, pastor, hora que tiver, eu quero acompanhar essa pessoa, eu posso até entregar a essa pessoa. Não precisa entrar na casa dela, você pode pôr no teu carro, abrir o porta-mala, ela vem e pega, manter a distância. E nós fazemos isso de um trabalho em especial, em nome de Jesus. Posso contar com você? Você pode fazer
passaram um WhatsApp para a gente dizendo: olha, pastor, a lata de óleo, açúcar, ou feijão, ou arroz, eu posso doar. Aí você liga no 983490033. Liga não, passa uma mensagem no WhatsApp. Pode ser falado aqui, falando aqui, ou você pode escrever. E aí nós entramos em contato com você para que a gente possa ter esses produtos. E se você tem alguém próximo que precisa, queremos ser a ponte de ligação para abençoar. Nós temos já um grupo de pessoas e nós estamos abençoando. Tem pessoas que me ligam desesperadas, dizendo: pastor, pelo amor de Deus, o que é que o senhor tem aí? O que é que o senhor tem? Então, nós vamos ser ponte de bênção em nome de Jesus, como igreja do Senhor. Talvez você pode ser aquele que vai me ajudar na logística, ir levar ou trazer alguma coisa, ou buscar, ou vai ser aquele que vai apontar quem mais pode receber essa cesta, ou vai ser aquele que vai ser o doador. Se você quiser fazer a sua doação financeira, você pode pegar o Pix e agora mesmo fazer. Pega lá, é 19, o Pix é 19 983 490033. Essa é a chave Pix. E a gente vai abençoar. Mas quero contar com você divulgando isso para o máximo de pessoas possível, para que a gente possa abençoar, dando, recebendo os alimentos e dando para quem precisa. Mas vamos fazer assim, hein? Dando para quem precisa. E se eu descobrir que alguém pega e vai vender e vai transformar em pinga ou em droga ou alguma coisa assim. Não, a gente quer seriedade e fazer um negócio para auxiliar e ser bênção em nome de Jesus. Preciso acabar, por favor. Tem a historinha aqui que eu preciso contar essa historinha para você ir dormir pensando. E essa história é a medida da integridade. É a história do padeiro junto com o homem do queijo. Essa historinha para depois a gente orar e dormir. Numa cidade do interior, um padeiro deu queixa do vendedor de queijos ao delegado. Chegou lá e disse: o delegado, é o seguinte, esse cara aí vende queijo, está dizendo que ele vende 1 quilo de queijo, mas o queijo que ele vende, cada parte só está com 400 gramas, porque está dando 800 gramas só e nunca 1 quilo. O delegado pegou o queijo e constatou que ele só tinha 800 gramas. Mandou prender o vendedor de queijo. E quando prendeu o vendedor de queijo, então ele, que foi acusado pelo padeiro, confessou ao delegado que ele não tinha peso, ou não tinha peso na casa dele. Ele tinha aquelas balanças de prato, lembra das balanças de prato? Que aquilo que você punha aqui era a mesma medida que você punha aqui, aí ela equilibrava. Ele disse: eu não tenho peso em casa. Todos os dias eu comprava 2 pães de meio quilo. 2 pães de meio quilo cada um. Eu punha os pães então de um lado e punha o meu queijo do outro lado. Quando a balança equilibrava, eu entendia que então tinha 1 quilo de queijo. Agora o delegado entrou numa saia justa. Para tirar a prova, o delegado comprou 2 pães na padaria do acusador e constatou que não equivalia a 1 quilo mas só a 800 gramas. Quem fraudava o cliente era o mesmo que estava acusando o vendedor de queijo. O dono da padaria que acusou o vendedor de queijo, ele também não vendia 1 quilo de pão, só 800. Moral da história: a gente tem que estar com a nossa vida, a nossa integridade em
ordem em nome de Jesus. Muitos acusam o governo, mas chega agora na hora do imposto de renda, que é defraudar o leão. O mesmo que acusou o governo de ladrão. Dá um jeito para burlar a lei. Que o Senhor tenha misericórdia e que haja integridade. Porque senão nós vamos ser igual Pedro e Malco, religioso. Mas que nós possamos ser transformados pelo poder de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar agora pelo Valdir e a Rita que estão com Covid. Orar, ó Deus, pela família do Marco Antônio, meu primo. Ó Deus, o seu Antônio, pai dele, e a esposa, os filhos, que o Senhor, ó Deus, conforte e console o coração daquela família. Senhor, lembramos do pastor Amarildo, da Conceição, ó Deus, também do seu Paulo, ó Deus, ali o sogro da Cláudia, a Rita e os seus familiares lá em Aguaí, o Edio, ó Deus, a Cida, Dona Dorica. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós clamamos pela Maria Augusta. Ó Deus, eu quero clamar, ó Deus, pelo vizinho da irmã Lourdes, que melhorou, mas nós oramos para que o Senhor o cure totalmente, pelo Gerson, em nome do Senhor Jesus. Querendo lembrar da Ruth, que perdeu aí o seu marido Márcio, que o Senhor conforte e console o seu coração, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Gente, nós ficamos por aqui. A Rita está pedindo oração ali pela vida da irmã da Jona, da irmã do Jonas, que pegou, aí não está bem. Vamos estar orando sim, viu, Rita? Pode deixar. E conto com as suas orações. Gente, eu não posso encerrar sem antes orarmos pelos médicos e enfermeiros e os atendentes. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, clamamos pelos médicos agora, pelos enfermeiros, pelos atendentes, pelos hospitais, pela família de cada médico, atendente, de cada enfermeiro. Senhor, proteja, guarda, livra-os de toda a contaminação. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor nós oramos. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma noite de paz e de descanso. Se você puder nos ajudar no apelo que eu fiz para a gente atender o maior número de pessoas, repetindo o número para você dar um alôzinho, 983490033. Vamos fazer essa corrente de compaixão. E compaixão é sentir a dor do outro. E você pode sentir a dor do outro e partilhar em nome do Senhor Jesus. Amém? Até amanhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.